Sejam bem-vindos ao vídeo do LQC. Eu sou Luiz Felipe Maniche e neste vídeo apresentarei o nosso projeto atual. Nós estamos reunindo capacidades fundamentais e colaboradores já instalados na Universidade de Brasília para gerar um grupo de desenho, exploração e desenvolvimento de novos fármacos em linhas de pesquisas importantes para a sociedade, prevendo a disponibilização dos produtos para a população através do SUS. Para a nossa primeira linha de pesquisa, observamos a leucemia mieloide crônica. Nesta linha de pesquisa, utilizamos a inteligência artificial e mecânica quântica para o desenho de novos fármacos. A leucemia mieloide crônica, ou LMC, é um câncer dos tumores não sólidos. Isso porque se trata de uma neoplasia que não forma massas alojadas nem se concentra num espaço delimitado. A doença é causada por uma proliferação descontrolada de células brancas do sangue humano, que em condições normais possuem importante papel no desempenho do sistema imune. Sua principal consequência são os sintomas de imunossupressão, anemia, infiltração de leucócitos e tecidos moles, que são agrupados basicamente em três fases da doença: a fase crônica, a fase acelerada e a fase blástica. Por ser assintomática, a LMC possui a maioria de seus casos detectados de forma acidental, tornando-a uma doença de progressão rápida ou com tratamento complexo, por ser realizado em fases avançadas. O tratamento tem como intenção parar o problema por trás da doença, a ação da enzima BCR-ABL. A LMC acomete principalmente populações mais velhas. Assim, se torna cada vez mais comum com o avanço da idade. Segundo a Associação Brasileira de Leucemia, estima-se que 11 mil casos sejam confirmados em território nacional anualmente, com um total de 7.370 óbitos. O tratamento da LMC é realizado de forma contínua pelos portadores da doença e parcialmente disponibilizado de forma gratuita pelo SUS. Porém, como a doença possui mecanismos de resistência, o SUS disponibiliza dois tratamentos: o tratamento com imatinib, que abrange 66% dos portadores, e o tratamento com nilotinib, que abrange 26% dos portadores. 8% dos portadores realizam tratamentos particulares com ponatinib. Estes tratamentos representam 3,9 bilhões do ano de 2022, o equivalente a 3% dos recursos do SUS, e tendem a aumentar com o envelhecimento da população. Dessa forma, com o uso de inteligência artificial e modelos computacionais, nós do Laboratório de Química Computacional buscamos estudar a fundo os mecanismos da doença, assim como modelar racionalmente novos fármacos. E por meio dos nossos estudos, nós já obtivemos protótipos de desempenho igual ou superior ao que se tem no mercado. Na nossa segunda linha de pesquisa, consideramos o vírus SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19. Nesta linha de pesquisa, utilizamos de moléculas provindas de fontes naturais para a prevenção e tratamento da doença. A pandemia causada pelo SARS-CoV-2 está sendo combatida com êxito por meio das vacinas, porém diversas autoridades ainda se preocupam com as novas variantes e as possibilidades de novas ondas mundiais, como o alerta realizado pela Sociedade Brasileira de Infectologia sobre a variante Aedes, com o intuito que sejam reforçadas as vacinas bivalentes e, consequentemente, maior proteção da população brasileira. Sendo assim, nós do Laboratório de Química Computacional selecionamos um conjunto de peptídeos, criados pelo Laboratório de Biofísica da UNB, e possuem o potencial para combater o SARS-CoV-2 e impedir a infecção e transmissão do vírus na população. Para o melhor combate do mecanismo de infecção do SARS-CoV-2, nós focamos em dois processos, o de adesão e o de replicação. No processo de adesão, o SARS-CoV-2 possui a estrutura spike, especializada para o reconhecimento pela célula do hospedeiro. Essa estrutura tem o objetivo de enganar a célula humana e permitir o acesso do vírus ao interior da célula. Em segundo, porém não menos importante, no processo de replicação, o vírus irá se reproduzir utilizando o maquinário celular e algumas de suas estruturas virais, principalmente da enzima MPRO. Os peptídeos desenvolvidos pelo Laboratório de Biofísica foram desenhados racionalmente a partir de plantas da flora brasileira, especificamente do feijão de corda. Estes peptídeos racionais já demonstraram atividades contra células cancerígenas e como agente antihipertensivo, com efeitos hemodinâmicos e cardiovasculares. Nós utilizamos de metodologias computacionais com baixo impacto ambiental para prever as propriedades e potencial de uso farmacêutico dessas moléculas. Nossos estudos demonstraram que esses grupos de moléculas têm a capacidade de parar a infecção do SARS-CoV, na sua conformação inicial, assim como nas variantes Delta e Omicron,
por meio da inibição da proteína responsável pela infecção e da proteína MPRO, como demonstrado na figura. Dessa forma, concluímos que este grupo de peptídeos derivados do feijão de corda possui grande valor medicinal e alto potencial para a produção de medicamentos. Os mecanismos estudados indicam que os fármacos produzidos pelos peptídeos, em conjunto com as vacinas, diminuiriam o número de contaminações e todas as consequências geradas pelo vírus, como a vasta criação de variantes, entre outras consequências. Nossa terceira linha de pesquisa focamos nas doenças neurodegenerativas, com destaque para a doença de Alzheimer. Nesta linha de pesquisa, utilizamos do desenho racional para inovações nos tratamentos e retirada de efeitos adversos dos medicamentos disponíveis para os portadores. A doença de Alzheimer, ou DA, consiste em um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal, que se manifesta pela destruição massiva de neurônios no cérebro. Essa patologia pode acontecer com qualquer um, mas é comum entre pessoas acima de 65 anos de idade, impactando a memória, a linguagem e a percepção de mundo. Estima-se que no Brasil, cerca de 1,2 milhão de pessoas vivam com alguma forma de demência. Além desses, cerca de 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. A somatória desses dados nos mostra a estimativa que na próxima década chegaremos ao montante de 74,7 milhões de pessoas diagnosticadas com a doença de Alzheimer, devido ao envelhecimento da população. Os sintomas da doença de Alzheimer podem ser divididos em 3 fases progressivas. A fase leve, onde se tem falhas de memória, esquecimentos constantes e dificuldades em realizar tarefas complexas, como cuidar das finanças. A fase moderada, onde além dos sintomas da fase leve, o paciente necessita de ajuda para realizar tarefas simples, como se vestir. E a fase avançada, onde o paciente necessita de auxílio para realizar qualquer atividade, seja comer, tomar banho ou cuidar da própria higiene. Porém, a doença de Alzheimer ainda não tem cura. O tratamento para o DA é oferecido para pacientes com Alzheimer, de forma integral e gratuita pelo SUS, e consiste em medicamentos que ajudam a retardar a evolução dos sintomas. Portanto, a busca pelo desenvolvimento de novos medicamentos capazes de amenizar os impactos da doença de Alzheimer estão cada vez mais ganhando destaque na comunidade científica. Nossas propostas consistem em desenvolver novas moléculas candidatas a fármacos para o tratamento de doenças neurodegenerativas, por meio de estudos in sílico e modelagem molecular, além da síntese farmacológica e química computacional, sempre objetivando uma alternativa de tratamento mais amplo e seguro através de abordagens inovadoras, como a utilização de inteligência artificial para a geração de novas entidades com potencial atividade medicinal. Nossa quarta linha de pesquisa foca em aspectos tecnológicos no desenvolvimento de aplicações e utilizações de inteligência artificial. Nesta linha de pesquisa, utilizamos de técnicas computacionais para o reposicionamento racional de fármacos e na busca de estratégias de tratamento de doenças. A inteligência artificial, ou IA, pode ser colocada como uma sequência lógica de operações que tem como objetivo simular as ações humanas, baseado no comportamento humano-afinidade. Para a construção de uma IA, a simulação ocorre por meio da programação de etapas utilizadas para a aprendizagem humana, como a visualização e a repetição. Os passos de aprendizagem são similares em humanos e máquinas, seguindo 3 etapas. A visualização, onde se é apresentado novos dados e problemas a se superar. O treinamento, onde se aprende a solução ou exemplos para o problema proposto. E o teste, onde se aplicam situações para perceber o desempenho do processo. Hoje, as IAs estão aplicadas em diversas áreas. No transporte, temos a aplicação na automação de veículos. E na área de saúde, vemos o auxílio no diagnóstico de doenças, assim como na utilização de análise de padrões para a busca de medicamentos mais específicos para tratar doenças. Imagine que tenhamos um grupo de pacientes com a mesma doença e que receberam tratamentos com 5 medicamentos diferentes. Por meio do aprendizado dos fatores, como pressão arterial, nível de colesterol e alguns outros, podemos prever qual medicamento é melhor indicado para cada situação. O aprendizado de máquina
pode ser empregado, neste caso, para construir um modelo de IA capaz de predizer qual medicamento poderá ser empregado como melhor tratamento para futuros pacientes. No exemplo demonstrado, a IA desenvolvida foi capaz de predizer com precisão máxima os medicamentos que foram ou não prescritos para cada paciente. A IA é uma importante ferramenta com diversas aplicações, podendo ser incorporada na criação de programas de computador e aplicativos, principalmente voltados ao estudo de propriedades farmacológicas e químicas importantes para o desenvolvimento de novos fármacos.